essa é a aula número 4 da disciplina de parasitologia. Hoje nós vamos falar sobre os plasmódios e a malária. Então, primeira coisa, por que é importante a gente estudar sobre a malária? Primeiro, a prevalência da malária. Ela é distribuída, são áreas distribuídas na África, Ásia, Oceania e nas Américas. Então, ela está bem distribuída pelo mundo. E no caso do Brasil, nós temos, ela é muito prevalente na Amazônia Legal. Então, a cada ano, são 30 mil casos novos de malária. Então, por isso que é importante a gente estudar a malária. Então, por exemplo, provavelmente o seu aluno vai te perguntar, mas eu moro em São Paulo, por que eu preciso estudar sobre malária? Eu moro no Rio de Janeiro, para que eu preciso estudar sobre malária se a grande área de prevalência é na Amazônia Legal? Se você vai viajar, por exemplo, até aquela região, é importante você saber que lá tem um predomínio de malária para você saber como se proteger. Então, é importante saber como fazer para evitar ficar doente, por exemplo, né? E aqui eu trouxe um exemplo de como abordar esse assunto em sala de aula. Então, como a malária tem uma alta prevalência, muitas vezes aparecem notícias no jornal, por exemplo, falando sobre o aumento da prevalência da malária. Aqui eu trouxe um exemplo recente, foi retirado da Folha de São Paulo, no dia 5 de março de 2018. Então, uma notícia falando que os casos de malária crescem em 50% e põe a região norte do país em alerta. Então, uma possibilidade para você, como professor, contextualizar esse assunto para o seu aluno, com isso chamar a atenção dele para a importância desse assunto, é apresentar, por exemplo, essas notícias do jornal para introduzir esse assunto da malária. Então, a malária, ela é causada, o parasito, são os plasmódios. Os plasmódios são protozoários do subgrupo apicomplexa. Então, eu trouxe aqui aquela classificação, um pouquinho daquela classificação que eu mostrei para você na aula número 2 da disciplina, para a gente conseguir ver aonde que os plasmódios estão classificados, né? Então, aqui no supergrupo cromalveolata, no subgrupo apicomplexa. Então, tá aqui um exemplo de gênero, que é o Plasmodium, tá? E eu não sei se você se lembra, mas uma característica importante desse subgrupo apicomplexa é a presença do complexo apical, que são organelas que são responsáveis pela entrada do parasito na célula do hospedeiro. E até é chamado de apicomplexo, esse subgrupo, porque esse complexo que é apical, ele fica justamente no ápice da célula do parasito. Os agentes etiológicos que são de importância médica, que podem causar a malária, são 4. Tá? Primeiro é o Plasmodium falciparum, o segundo é o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae e o Plasmodium ovale. Tá? São esses 4 que são importantes para a gente. Então, vamos falar agora como que é o ciclo de vida desse parasito. É a fêmea do gênero Anopheles que transmite o parasito. Então, o que acontece? É durante o repasto sanguíneo, que está aqui escrito, acontece a lesão aqui do tecido subcutâneo e aí acontece a entrada do parasito pela circulação. Então, aqui, nessa fase do ciclo de vida, são esporozoítos, tá? A gente chama de esporozoítos. Então, eles entram pela circulação e aí eles vão chegar até o fígado. E aí, esses esporozoítos vão invadir os hepatócitos, que são as células do fígado.
E aqui no fígado dá início ao que a gente chama de esquizogonia hepática. Tá? Vamos falar agora no próximo slide. Então, o que acontece lá dentro do fígado humano, do hospedeiro? Então, aqui está representado um hepatócito, tá? Então, aqui essa célula aqui, uma célula do fígado, o hepatócito. Aqui está representado o núcleo do hepatócito. E aqui, então, o esporozoito invadiu esse hepatócito, tá? E aqui são formados o que a gente chama de criptozoitos, tá? Então, lá dentro do hepatócito. E aí que tem o início do processo da esquizogonia hepática. Então, depois de alguns dias, esses criptozoitos, eles vão originar os esquizontes, tá bom? Ainda dentro do hepatócito. E aí, depois, vai haver uma liberação dos merozoitos na circulação. Então, do esquizonte vai passar para merozoitos que vão ser liberados na circulação, tá? E aí vai ter início um outro processo que a gente vai falar um pouco mais para frente. Agora pode acontecer duas coisas. Pode acontecer essa formação dos esquizontes, mas também pode acontecer de ser formado o chamado de hipnozoito. Então, ele acontece principalmente ele acontece com o Plasmodium vivax e com o ovale. E nesse caso, são formas latentes de malária. Então, são formas latentes que ficam lá no hepatócito e elas podem ser reativadas, é o que se chama da recaída da malária, tá? São essas formas latentes que ficam lá no hepatócito. Então, o que aconteceu? Esses merozoitos foram para a circulação sanguínea e agora, então, eles vão invadir as hemácias, tá, do hospedeiro. E como acontece essa invasão das hemácias? É isso que a gente vai falar aqui nesse slide. Então, aqui está representado uma hemácia e aqui um merozoito, tá? Então, aqui, na fase aqui número 1, primeiro vai ter o reconhecimento de receptores, tá? Que é aqui o que acontece. Para ter a invasão dos merozoitos, para o merozoito invadir a hemácia, precisa haver um reconhecimento de receptores. E aí, quando acontece esse reconhecimento, eu tenho essa fase número 2 aqui, que está representada aqui na figura, que é a reorientação do merozoito. E o que acontece nessa situação? Na verdade, é um posicionamento do polo apical aqui para a membrana da hemácia. Lembra que no polo apical tem aquelas organelas que são importantes para que o parasito consiga invadir o hospedeiro. Então, lá nessas organelas contém proteínas que facilitam a entrada do parasito na célula do hospedeiro. Então, precisa haver um posicionamento dessa região com essas organelas para a membrana da hemácia para ter essa invasão. Aí, então, a gente vai aqui para a fase 3, que é a invaginação da membrana da hemácia. Então, a membrana aqui da hemácia tem uma invaginação e com isso o merozoito vai invadindo a hemácia. E aí a gente tem a formação de vacúolo, que é aqui a fase número 4, e a fase número 5, que é o fechamento do vacúolo, tá? Então, aqui no fase 4 e fase 5. Então, eu vou ter a invaginação desse merozoito, eu vou formar um vacúolo, e aí, para ter esse fechamento do vacúolo, então agora o merozoito invadiu totalmente a hemácia do hospedeiro. E esses merozoitos, eles podem originar trofozoitos, e desses trofozoitos podem ser originados esquizontes. E desse processo dos trofozoitos para os esquizontes é chamado de esquizogonia sanguínea. Tá? Então, teve a hepática, que acontecia lá no fígado, e agora a gente está falando da sanguínea. E aí, depois que houve esse processo então, de esquizogonia sanguínea, eles vão ser liberados então para a circulação de novo, né?
E o que acontece nesse processo de esquizogonia sanguínea? O esquizonte, agora eritrocitário, são de 6 a 32 núcleos, ele vai formar de 6 a 32 merozoítos, né? E aí, o que acontece? Olha, aqui está representado um eritrócito, tá? Aqui estão os merozoítos. E aqui eu tenho a membrana do vacúolo parasitóforo, tá? E aí, o que acontece nessa situação? Vai aumentar a pressão, né, interna aqui na hemácia, de forma que essa membrana do vacúolo parasitóforo, ela tem uma lise. E aí, depois disso, a membrana da hemácia também sofre lise, e aí, com isso, os merozoítos caem na circulação sanguínea. Esse processo de liberação dos merozoítos da hemácia para circulação sanguínea, ela coincide com a febre. Então, o pico de febre que tem na malária, ela é coincidente com a liberação desses merozoítos na circulação sanguínea. Então, eu falei que os merozoítos, eles podem originar os esquizontes, né, dos trofozoítos e aí esquizontes, só que eles também podem originar gametócitos, que aí seria a fase sexuada do plasmódium. Então, agora vamos voltar para aquela nossa figura do ciclo de vida, né? Então, eu falei lá no começo que o mosquito do gênero Anopheles vai ter aqui o repasto sanguíneo, com isso vão cair esporozoítos na circulação do hospedeiro, e aí eles vão invadir os hepatócitos, então aqui acontece o processo dentro do fígado, né? A esquizogonia hepática, e aí os merozoítos caem na circulação, invadindo as hemácias, e aí a gente tem um outro processo de reprodução assexuada, que é a esquizogonia sanguínea, tá? Também liberando novamente merozoítos que caem na circulação, novamente podendo invadir novas hemácias, tá? Só que, após alguns ciclos, esses podem ser formados gametócitos, que aí seria o caso da reprodução sexuada. E aí os gametócitos, o que acontece? O mosquito, ele vai realizar o repasto sanguíneo novamente, e quando ele realiza esse repasto no hospedeiro que está infectado pelo parasito, ele vai ser infectado também. E aí esses gametócitos, agora, dentro do mosquito, vai ter o processo que a gente chama de esporogonia. Então, é no mosquito, tá? Então, o gametócito vai sofrer uma exflagelação, formando o microgameta, que é o gameta masculino, e também vai se formar o macrogameta, que é o feminino. E aí, com isso, é formado, então, o ocineto. Esse ocineto, ele vai dar origem, então ele vai estar aqui no estômago do vetor, e aí ele vai dar origem ao oocisto. E nesse oocisto vão ser formados os esporozoítos. E aí esses esporozoítos vão para a glândula salivar, que está aqui representado do vetor, né, do mosquito. E aí, como eles estão na glândula salivar, quando esse mosquito for picar uma outra pessoa, ele vai ter a transmissão desse parasita, então jogando os esporozoítos na circulação do homem novamente, né? Então, assim que ocorre a transmissão desse parasito. Então, agora os aspectos clínicos da malária. Então, acontece uma imunidade parcial e de curta duração. Então, é diferente de outros, diferente, por exemplo, no caso de bactérias, no caso de vírus, que com uma única exposição, a gente já consegue produzir muitos anticorpos, né, que são específicos àqueles vírus, aquelas bactérias. No caso do plasmódium, não é isso que acontece. Uma única exposição não é suficiente para ter a formação de muitos anticorpos. Então, a pessoa não fica imunizada à malária. São necessárias várias exposições
para que seja criada essa imunidade. E mesmo assim, o que se diz, a gente fala da imunidade clínica, que no caso da malária, existe aquele processo de tolerância que eu falei para você na aula passada, em que a pessoa, o indivíduo que vive em uma área endêmica à malária, ou seja, que ele está constantemente sofrendo exposições desse plasmodium, ele consegue sobreviver nesse estado de tolerância em que existem plasmódiums, né, na circulação, existe esse parasito presente no hospedeiro, mas ele não apresenta sintomas, tá? Só que isso acontece se ele está lá vivendo naquela área há muito tempo. Se ele sai daquela área e depois volta, esse estado de tolerância ele já não se mantém. E o maior risco aqui é no caso de crianças e gestantes, tá? Que a gente se preocupa mais com o desenvolvimento da malária. E no caso dos viajantes também, porque como não se tem essa imunidade apenas com uma exposição, são necessárias é necessário várias exposições, então um viajante, a gente da pessoa que mora no Espírito Santo, por exemplo, e vai para a Amazônia, tem que tomar cuidado para não ter essa transmissão da malária. E aí o que acontece? Quais são os sintomas da malária? Os sintomas, eles estão relacionados com as formas assexuadas, que são aqui os esquizontes. O que acontece? Quando tem a ruptura dos esquizontes, acontece a anemia, né? São as hemácias que sofrem uma lise, então ela vai acabar, o hospedeiro vai acabar desenvolvendo anemia. Aqui eu não vou falar de todas as fases, eu vou apenas destacar algumas. Um outro ponto que é importante é que os esquizontes, eles são responsáveis por esse fenômeno de citoaderência. Então, essa forma assexuada, o que acontece? Ela se adere, ela é responsável pela adesão das hemácias na parede do vaso sanguíneo. E também pela formação de rosetas. Então, quando várias hemácias elas estão juntas, elas formam essas rosetas, causando obstrução vascular. Então, com isso, a gente tem um prejuízo na circulação sanguínea e com isso vai ter um prejuízo na nutrição do tecido, tá? Então, e com isso a gente vai ter o desenvolvimento dos sintomas da malária. Os principais sintomas da malária, eles são explicados pela formação das rosetas e por esse fenômeno da citoaderência por prejudicar a circulação sanguínea naquele órgão, naquele tecido. Então, no tratamento, o objetivo primário do tratamento é a erradicação dos estágios assexuados sanguíneos do parasito, porque são esses estágios que produzem os sintomas da malária. E o objetivo secundário do tratamento, então, é a eliminação dos estágios hepáticos latentes, né? Você se lembra, então, que no começo eu falei que poderia dar origem aos estágios latentes, lá dentro do hepatócito, né? Que pode dar origem à recaída da malária, né? Então, o objetivo secundário é a eliminação desses estágios latentes. E também um outro objetivo secundário é interromper a transmissão vetorial. Então, vai tomar cuidado com o vetor, com o mosquito, para que não ocorra a transmissão da malária, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o vetor. Então, que é aquele inseto, né, do gênero Anopheles. Então, aqui eu coloquei aquela tabela de novo da aula número 2 para a gente conseguir ver onde que está classificado o mosquito do gênero Anopheles. Então, e aqui existem algumas diferenças para a gente conseguir identificar esse mosquito. Então, ele tem as fases de ovo, larva e pupa, tá? Então, aqui está representado aqui os ovos, larva, a pupa não. A posição de pouso, então, desse mosquito é característica. A posição de pouso aqui está em 45 graus, diferentemente de outros mosquitos aqui dos culicíneos, por exemplo, tá? Que aqui dos Aedes, por exemplo, que também são vetores importantes. Aqui a posição do pouso é diferente no caso do gênero Anopheles.
Também, nesses mosquitos de Neuronófilis, tem a ausência de sifão respiratório nas larvas e cerca de 20 espécies transmitem a malária humana. E o que define para ter essa transmissão da malária humana? A suscetibilidade ao parasito, a preferência pelo sangue humano, a longevidade do vetor e a densidade desse vetor, né? Então, se tem muito vetor em relação ao hospedeiro, é mais fácil de acontecer essa transmissão. E agora, como que seria a profilaxia da malária? Como que a gente faz para evitar a malária? Então, primeiro, diagnóstico e tratamento. Como não tem reservatório animal a malária, então, se a gente consegue tratar os doentes, a gente consegue impedir que tenha a transmissão da malária. Mosquiteiros impregnados com inseticida, também então para a gente tomar cuidado com o vetor. E aqui seria então a borrificação periódica de inseticidas de ação residual em residências. Então, antigamente era utilizar o DDT, que hoje foi proibido, né? Mas, então o uso de inseticidas de ação residual teria um efeito sobre o mosquito vetor. E aqui eu coloquei algumas medidas de proteção individual, então que seria a prevenção do contato com o vetor, então como eu falei, o uso de mosquiteiros, repelentes, combate aos mosquitos adultos e as formas aquáticas dos vetores, e medidas contra o parasito, que seria o diagnóstico e tratamento precoces, né, para a gente evitar que tenha a formação desse ciclo de vida do parasito. E medidas de proteção coletiva, então prevenção de contato com o vetor, escolha de locais adequados para a construção das casas, para não ter o contato com o vetor. Combate aos insetos adultos, então uso de inseticidas de efeito residual, que eu falei no slide anterior. Combate às formas aquáticas de vetores, então saneamento de criadouros, uso de larvicidas. E medidas contra o parasito, diagnóstico e tratamento precoces aqui novamente, né? E o treinamento de agentes comunitários de saúde para o diagnóstico e tratamento da malária. Então, é isso. E espero que tenham gostado. Até a próxima aula.